inscreva-se em nosso canal. Bom, estamos iniciando aqui mais um documentário para vocês, né? E nesse documentário de hoje você vai ver que os exércitos estão aí há décadas com a tecnologia à nossa frente. Os militares estão centenas de anos avançados tecnologicamente do que os civis. Que a tecnologia que o exército americano e alguns outros países da Europa beiram aí a loucura. Desde túneis que, por exemplo, conectam o mundo inteiro e você consegue viajar em uma super velocidade, saindo, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil em apenas 1 hora, como também teletransporte, disco voador, imortalidade, super força e tudo que você possa imaginar. Aí nós vamos comentar sobre esse assunto. Essa aqui é uma entrevista que foi conhecida através de William Tompkins e basicamente retrata um ex-militar que decidiu contar tudo aquilo que ele vivenciou. Aí nós vamos comentar sobre isso aqui no nosso vídeo. Então nós vamos falando sobre discos voadores, sobre túneis subterrâneos, pirâmides no Egito, imortalidades, seres extraterrestres e tudo que você possa imaginar. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva em nosso canal, compartilhe aí com os seus amigos, com os seus conhecidos, para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Essa aqui é uma reportagem que foi tirada de um blog chamado TOF 3126, ao qual eu admiro, né? É um dos poucos blogs brasileiros que é atualizado. As pessoas têm muitos assuntos aqui que eu nem posso comentar. De rádio lá nos Estados Unidos, com ex-oficiais, pessoas que já estão com idades avançadas, pessoas com idade aí de 90 anos, pessoas que já vão morrer mesmo. Aí o cara não tá nem aí, ele vai lá e conta aquilo que ele sabe. Estamos há décadas em tecnologia mantida secreta à frente daquilo que a nossa civilização conhece. Então, né, vamos aí, existe uma operação chamada UFO Technologic. Essa tecnologia, essa operação foi criada nos Estados Unidos em 1939 pela Força da Marinha dos Estados Unidos. E essa operação militar era para fabricar discos voadores. Quando eles perceberam, eles viram lá que Adolf Hitler tinha discos voadores e eles começaram a criar os próprios discos voadores. E aí eles começaram a perceber que Hitler tinha feito uma aliança com restas terrestres. Aí os americanos resolveram fazer suas próprias alianças. Então, na década de 40, quase 100 anos atrás, esses caras já estavam desenvolvendo discos voadores. Ou então, se 80 anos atrás, esses caras desenvolviam discos voadores, agora imagina o que esses caras podem ter agora. Verbas milionárias, trilionárias. Então vamos pegar aqui essas partes para você poder entender sobre alguns oficiais que decidiram falar o que vivenciaram. Aí aqui está o Major Jorge Fila. Sou presidente da Associação da Força Aérea Sul-Americana e nós elegemos um professor do ano. De qualquer forma, uma das professoras que nomeamos acabou ganhando como professora do ano e ela foi convidada para ir ao Egito para visitar as pirâmides. As pirâmides do Egito. Então a professora, ela ganhou como professora do ano, mas ela disse que coisa mais interessante era que eles visitavam túneis subterrâneos no Egito, que tinham a mesma descreveu há pouco tempo atrás. Túneis com paredes
suaves como superfícies de vidro. Ou seja, ali embaixo das pirâmides tem túneis que interligam uma pirâmide à outra. Túneis cuja a extremidade é como se fosse de vidro e eles se locomovem por ali. É interessante o suficiente, eles eram guardados por soldados egípcios, mas eles mostraram os professores dos Estados Unidos esses túneis muito especiais. Agora, ela sentia que esses túneis eram muito mais antigos, mas muito provavelmente não eram túneis produzidos por humanos, e ela não estava interessada em túneis. Então, isso é o seguinte, esses túneis não tem como ter sido feito pelo governo egípcio. Eles conseguem fazer perfurações de túneis, existe uma máquina para perfuração, que você consegue fazer perfuração para metrô, para rodovias, até existe. Só que o túnel que ela viu era uma superfície que ela nunca viu na vida. Era um tipo de material que parece que o objeto flutua nesses túneis. E isso foi mostrado para ela. Ela vai descrever aqui depois. Isso aqui com certeza veio de algo externo, principalmente extraterrestres. Isso aqui é uma máquina de escavação aqui americana. Isso aqui é para fazer túneis, rodovias, né, e metrô, e esse tipo de coisa, eles usam esse tipo de máquina aqui. Agora, o nível de detalhes que ela viu nos túneis não parecia ter sido feito por humanos. É isso que ela descreve aqui. Olha o que o militar vai falar aqui abaixo. Existe um programa que mencionei anteriormente, e temos um grande grupo de pessoas estudando cada aspecto da medicina. O cara dá uma entrevista falando que existe túneis secretos nos Estados Unidos, túneis secretos no Egito, na Europa, e que existe uma rede de túneis que se conecta no mundo inteiro e que os seres humanos não têm conhecimento sobre isso. A primeira black pill que o cara joga no ar é esta. Agora a segunda é com relação aqui à medicina. E ele vai dizer aqui sobre o segredo da imortalidade. Eu não sei como funciona isso e também não tenho nem um mínimo de vontade de saber como funciona. Mas aí você veja o que ele vai falar. E assim, nesse grupo de pessoas que estudam, um número considerado de pessoas, eles começaram a estudar uma coisa chamada prolongamento da vida humana. Então a vida pode ser estendida. O que você quer dizer com isso? Isso envolve em manter alguém bem saudável. E também envolve o uso prolongado do cérebro. Então eles começaram na década de 70, tá? Eles começaram esse projeto militar secreto para imortalidade. Os caras julgaram logo aqui, ó. Vamos fazer aqui sobre imortalidade. Agora, pensa comigo, o cara tem verba infinita, praticamente infinita, muito dinheiro, tecnologia, temos discos voadores e já temos túneis que atravessam o mundo inteiro. E por que não sermos imortais? Isso os caras pensaram, né? Deve ser mais ou menos o pensamento que eles tiveram. E foi aí que eles começaram a desenvolver o segredo da imortalidade, na década de 70. Aí eles começaram a desenvolver para as pessoas ficarem mais jovens. E isso se concluiu aqui mais ou menos por volta da década de 80, que chegaram à mesma conclusão, ou à mesma razão. Precisavam modificar alguma coisa no cérebro para o corpo humano pensar que ainda era jovem. E o próprio corpo ia se rejuvenescer. E aí eles começaram com esse segredo da imortalidade. Que está escrito, finalmente chegou num ponto onde mais de 60 estudos separaram possíveis respostas de como vamos viver mais. Para algumas pessoas que trabalham em laboratórios,
estavam sendo influenciadas externamente. Ou seja, poderia ser por extraterrestre. Aqui ele vai falar futuramente que envolveu os nórdicos, os extraterrestres, que parecem com seres humanos, porém são mais altos, são mais belos e que têm uma duração de vida maior. Aí eles vão falar sobre esses extraterrestres aqui. Aí ela disse que eles conseguiram a conclusão que poderiam, eles chegaram à conclusão que poderiam usar uma pílula, apenas uma pílula, para fazer com que a pessoa rejuvenescesse. E aqui ele fala, é o ácido asticílico, uma coisa assim, tá? Isso aqui já é famoso nos Estados Unidos, ele é rejuvenescedor, mas não chega nem perto do que os caras desenvolveram. Mas basicamente ele fala aqui, ó, você coloca esses 4 comprimidos, um período de 6 meses, e imediatamente você se sente muito melhor. E você começa a reverter gradualmente o envelhecimento. Em alguns casos, reverte o envelhecimento. Ou seja, uma pessoa que tem aí 80, ela passa a ter uns 20, 30 anos de idade. Eu cheguei à conclusão aqui que a Bíblia fala que por causa da malignidade do homem, por causa que o homem é mau, o meu espírito não contenderá com ele por mais de 120 anos. Essa parte na Bíblia pode ter sido adulterada. Geração após geração, eles estão colocando aceleradores de envelhecimento na raça humana. Os bebês, quando nasciam com os olhos fechados. Demoravam uma semana para os olhos dos bebês se abrirem. Os bebês, para poder andar, eles levavam em média 2 anos para poder andar. Hoje em dia, os bebês já nascem com o olho aberto e com o pescoço erguido, e daqui a pouco já vai estar nascendo engatinhando. Eles estão colocando um acelerador de envelhecimento para que o ser humano viva no máximo 70 anos. Essa elite aí, ó, das trevas, eles não querem que o ser humano viva 200 anos. Porque se o ser humano viver 200, 300 anos, Deus colocou um limite aqui para o ser humano, que Deus colocou, está muito acima do que a gente está vivendo hoje. Se você tiver um ser humano, aqui na entrevista aqui fala, ó, se você tiver um ser humano que vive 200 anos, por mais coisas erradas que esse cara faça, chega a um certo ponto, ele vai aqui, ó, a experiência dele vai vencer a própria ignorância. Ele vai começar a vivenciar 1, 2 guerras, e aí ele vai acabar se tornando sábio. O tempo é o melhor ensinamento que tem, é um dos melhores professores, e acaba fazendo com que o ser humano fique mais esperto. Então eles querem o quê? Formigas operárias. Como funciona a formiga operária? Quando você é criança, você é doutrinado na escola. Na parte adulta, você trabalha e alimenta o sistema. Você abastece o sistema. E na parte final da velhice, você morre rápido. Isso que eles querem. Você seja uma formiga operária. E nós vamos falar sobre isso no canal. Então eu nunca tive essa dúvida de falar sobre isso. E aí eles vão colocando aceleradores de envelhecimento. E essa geração que vai nascer agora, ela não vai ser uma geração que vai chegar aos seus 50 anos. Porque essa geração já está quase nascendo, falando, com os olhos abertos, com cabelo, e entendendo tudo que está acontecendo ao seu redor. Então já é uma geração que tem mais aceleradores de envelhecimento. Por que você acha que seu tataravô, meu tataravô, vivia 100 anos? Uma tataravó minha, um tataravô meu, morreu com 105 anos. Uma tataravó morreu com 103 anos. E aqui ela vai falar, ó, que foi desenvolvido por volta da década de 70, né?
estavam usando esse tipo de coisa. Esse conceito de gene da imortalidade vem sido trabalhado há quase 40 anos. Aí ela vai falar aqui que nós somos escravos, que a gente não faz nem ideia das coisas que estão acontecendo. Fala isso, ó. Há mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Um grande problema. Mas por que seria um problema? Porque as pessoas ficarão saudáveis, inteligentes e poderiam questionar aí o sistema. Aí ela fala que a taxa de natalidade tem que ser massivamente controlada e a população teria que ser reduzida em algum momento, algo sobre o qual nós vamos falando aqui no canal. Por exemplo, as pedras guias da Geórgia que foram explodidas, não foi à toa que elas foram explodidas, né? E elas falavam que a população, eu acho que eu não vou conseguir carregar esse link aqui, era para manter a população mundial abaixo, que eu achei aqui, ó, manter as populações abaixo de 500 milhões. Tá aqui, ó, primeiro, ó, manter as populações abaixo de 500 milhões, ou seja, manter a humanidade inteira abaixo de 500 milhões, em um constante equilíbrio com a natureza. Controlar a reprodução de maneira sábia. Eles não querem que você tenha muitos filhos. Agora você imagina, se você tiver muitos filhos, você vai provocar eles. Porque as pessoas, a maioria das pessoas são ruins. São pouquíssimas pessoas que valem a pena você conversar. Aí, já que não tem ninguém que presta, vamos fabricar aqui as pessoas que sirvam, que são boas. Então eles querem controlar a reprodução. Colocar mais mulheres no mundo do que homens. Aqui vem uma coisa interessante, ó. Controlar a paixão, a fé, de forma moderada. Não permitir uma inquisição religiosa. Não permitir uma tradição nacionalismo muito forte. Eles querem que as pessoas não deem a sua vida pela fé. Querem que a pessoa tenha uma fé fraca, tenha uma fé fraca. Aí eu vou na igreja, eu escuto o pastor ou o padre falando. Eles querem uma fé fraca. Eles não querem os caras fortes, que possam peitar o sistema. Por isso que eles querem tudo aqui de forma moderada. Aí eles falam que proteger o povo com leis justas. Na verdade, não é bem isso que eles querem dizer. As leis justas aqui são depois da vinda do anticristo. Antes da vinda aí do anticristo, eles querem o caos, deles implementarem a ordem. Inventar leis insignificantes. Essa daqui é só país de primeiro mundo, aqui no Brasil nem tem. Aqui tem vários, ó. Projetos militares, de abertura de túneis. E olha para você ver que bizarro. Isso aqui é uma nave, se eu não me engano, isso aqui é dos nórdicos, tá? Teve uma entrevista com uma reptiliana. Ela falou, se for um charutão que você vê, é nosso. Se for uma coisa comprida e estranha, não é nosso. São dos nórdicos. Isso aqui tá aqui uma foto para a gente ter mais ou menos aí uma noção. Então, assim, qual que é a ideia? Ao meu entender, o exército americano, europeu, eu acredito que esses caras estão aí há uns 200 ou 300 anos à nossa frente em tecnologia. Agora você imagina como poderia ser o futuro aí em 2300, 2400. Carro voando, doença não existiria, discos voadores, as pessoas não envelheceriam. Tudo isso poderiam ser gerado. E isso tudo eles já têm. Agora essa história de governante, de presidente, isso aí é tudo para poder figurar, né? Para a pessoa ter uma falsa impressão de que está conseguindo mudar alguma coisa. Isso aí é para a gente que está sobrevivendo, para a gente poder pensar que a gente está mudando alguma coisa. Quem manda o mundo inteiro é a elite mundial. Eles que escolhem o que vão fazer, entendeu? E eu imagino que o nível tecnológico que eles têm estejam muito mais avançado do que a gente possa imaginar.
Eu já cheguei a ver relatos que esses caras conseguem abrir portais. Relatos que existem forças especiais que não atuam nem na Terra. Eu não posso comprovar isso aqui. Eu sou um publicador que eu leio aqui. Eu sou simplesmente um cara aqui que lê os artigos e grava um vídeo falando sobre ele. E aí eu vou lendo os artigos e falando. Mas que eu imagino que eles têm uma tecnologia muito avançada. Eu acredito nisso. Agora, provar que eles têm isso é impossível, entendeu? Até porque seria secreto, não teria como ninguém fazer a prova de que isso realmente existe, entendeu? Mas aí, essa é a grande realidade. Eu deixo aqui o espaço nos comentários para quem quiser comentar e falar alguma coisa, né? Poder falar aí nos comentários. Então, muito obrigado a vocês e até o nosso próximo vídeo.